Um gay falando que é um comunista radical. Estamos aqui de volta no canal. Espero que vocês todos tenham tido a oportunidade de descansar pelo menos no solstício e na translação. E espero que todos vocês estejam bem. É isso, voltamos. Eu tive que parar de trabalhar para poder mais ter tempo para trabalhar. Porque quando a gente para de trabalhar, é um tempo bom pra gente trabalhar. É isso, gente. A gente tá aqui de volta pra falar das notícias, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu espero que vocês já não tenham perdido o interesse sobre o assunto, né? Se você é inquieto que nem eu, você viu o que aconteceu na Venezuela e não conseguiu ficar indiferente, foi ler e ver sobre. Então você já deve saber bastante coisa. Se você acompanha bastante o canal, a gente falou da Venezuela umas 5 vezes ano passado. E eu tenho um vídeo ensaio super longo no canal História Pública sobre a Venezuela ser ou não socialista. Então, eu vou me repetir bastante aqui, mas não tem como, né? E o Maduro, hein? E a Groenlândia? E o Roblox, eu quero injustiça, né? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas tem o índice da pizza, né? Que um maluco descobriu que todas as vezes que os Estados Unidos vai cometer um genocídio, quem trabalha no Pentágono pede um monte de pizza. Então tem um radar de pizza pra prever quando vai acontecer alguma coisa. E um dia antes do sequestro do Maduro, a gente tava em situação de extrema pizza. Aí, recentemente, com a ameaça ao Irã, a gente tava em situação de extrema pizza também. De novo, pra provar que não existe ficção que seja mais bizarra do que a realidade concreta, né? É, o Pentagon Pizza Index, exatamente. Tem uns gráficos de pizza. Os gráficos não são gráficos de pizza. Não é. Pois é, eu acabei de perceber que não ter gráfico de pizza é uma tremenda de uma hipocrisia, né? Como falar de maneira correta que o Maduro é um arrombado, mas os Estados Unidos estão errados. O Maduro não é um arrombado. E quem ainda está com a retórica de que o Maduro é um ditador sanguinário, não percebeu que a invasão dos Estados Unidos tem relação direta com você achar que o Maduro é um ditador sanguinário. As duas coisas são o mesmo fenômeno. Então, a coisa do Maduro ser ditador, gente, é o apelo à moralidade pura. As pessoas têm muita reticência, principalmente as pessoas da esquerda, de estarem do lado errado da história. E esse apelo à pureza, ele pega muito no ego das pessoas. Então, é claro, você quer se colocar contrário ao Império Estadunidense, mas não tá do lado de alguém que é moralmente dúbio. Só que a questão é essa, gente. Eu afirmo categoricamente, a razão pela qual algumas pessoas acham que o Maduro é um ditador é a mesma razão pela qual os Estados Unidos invadiram a Venezuela. As duas coisas são a mesma coisa. Gente, eu preciso lembrar pra vocês que há pouco tempo atrás os Estados Unidos estavam querendo pintar o Brasil como uma ditadura, o Lula como um ditador que persegue a oposição, o Brasil como tendo um tribunal superior oculto, ou eu não me lembro a palavra que o Mark Zuckerberg usou, mas um tribunal paralelo. Gente, os Estados Unidos transformam qualquer país que faz oposição à política imperialista em ditadura. Qualquer país, não importa qual seja o país. Essa é a razão pela qual muita gente, quando pensa em ditadura na América Latina, pensa no Maduro e não pensa no Nayib Bukele. Sim, eu sei que o pessoal fica puto quando eu falo da Venezuela dessa forma, todos os meus vídeos têm muito xingamento. Quando eu falei da eleição do Maduro, eu fui muito xingado, mas o meu papel aqui não é agradar a maior parte das pessoas. Meu papel aqui é defender o que é certo. Meu papel aqui é fazer análises corretas. Sim, o Zelensky suspendendo as eleições na Ucrânia, foda-se. O Bukele entrando com as forças armadas no parlamento pra forçar as políticas que ele queria fazer de segurança pública, foda-se. Ele aparelhar completamente o Supremo do país dele, foda-se também. Ele diminuiu o número de congressistas pra ter maioria no Congresso, foda-se. Nada disso é ditadura. Ditadura é quando... Vamos falar sobre isso hoje, né? Quando você tem um cartel que não existe. Então vamos lá, gente, vamos lá. A gente começou daquele jeito, né? Eu falei pra vocês no começo que a gente parou aqui o canal porque eu tive que parar de trabalhar pra ter mais tempo para trabalhar. E é aquilo, né, gente? Quantas coisas não aconteceram nesse período, né? Aconteceu tanta coisa que, na verdade, as pautas que a gente vai falar daqui pra frente são meio em retrospecto. A gente vai falar de coisas que aconteceram ao longo desse tempo que eu fiquei longe das lives, porque não dá pra ignorar, né? Assim, o bicho tá pegando no mundo inteiro, caso vocês não saibam. E os Estados Unidos estão escalando as tensões. E eu vou começar com a conclusão aqui, né? Os Estados Unidos estão escalando as tensões pra isolar a China economicamente. Antes do Trump ser reeleito, a gente fez uma análise aqui dizendo que seria esse o caso. Que o Trump ia reestabelecer a América Latina como o espaço vital dos Estados Unidos e tentar isolar a China economicamente como prioridade. Dito e feito, é exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo ao redor de todo o mundo, do avanço imperialista dos Estados Unidos, tem a ver com o enfrentamento dos Estados Unidos à hegemonia comercial chinesa. E a gente falou disso em várias lives do ano passado e vamos continuar falando porque isso aqui não apresenta nenhum sinal de mudança. E o assunto especificamente hoje é o ataque à Venezuela, que aconteceu no dia 3 de janeiro, com sequestro do Maduro para ser julgado por leis estadunidenses que não valem de porra nenhuma no resto do mundo inteiro. Então vou ilustrar aqui na tela com algumas notícias para vocês. Falando no João Carvalho, o João fez um vídeo analisando o corolário Trump da doutrina Monroe
que é o documento explicitando a política imperialista contemporânea dos Estados Unidos. Então, assistam o vídeo do querido tio, porque ele fez uma análise muito completa e que complementa tudo que eu vou falar aqui muito bem. Estados Unidos sequestram Nicolás Maduro e Trump diz que irá administrar Venezuela. 3 da manhã do dia 3, helicópteros dos Estados Unidos, anotem isso, helicópteros dos Estados Unidos atacaram Caracas e algumas outras regiões venezuelanas. Houve pouca resistência, não estou dizendo que não houve resistência, houve pouca resistência. Os invasores conseguiram desativar a defesa antiaérea e deixar partes da cidade sem energia de forma remota. Conheça o avião de guerra eletrônica dos Estados Unidos, que deixou partes de Caracas sem energia antes da captura de Maduro. Por que eu tô salientando aqui os helicópteros? Porque assim que aconteceu, surgiu uma onda de especulações. E os helicópteros eram muito suspeitos, porque helicóptero é um veículo muito frágil, gente. Dá pra derrubar helicóptero com fuzil. Então, terem invadido a Venezuela com helicópteros foi uma coisa muito atípica. Mas o que a gente tem agora, com a distância de análise, é que o ataque cibernético que os Estados Unidos fez à Venezuela foi de uma finesse muito grande. Eu quase falei nunca antes vista, mas eu não sei. Mas o ataque cibernético foi muito sofisticado. Isso que aconteceu, tá? Aviões com sensores que desorganizam radares sobrevoaram o território venezuelano. Depois disso, depois deles terem desligado os radares e destruído as baterias antiaéreas, a ação demorou um pouco mais de 50 minutos e deixou um saldo de 100 mortos. O saldo de 100 mortos é segundo o ministro do interior da Venezuela, o Diosdado Cabello. Então, são os dados oficiais do governo e 100 mortos para demonstrar que sim, houve troca de tiros, houve resistência. E a notícia do sequestro deve ter deixado vocês tão surpresos quanto me deixou. Foi uma coisa assim, eu já tinha falado, e esse meu vídeo voltou a entrar no algoritmo por conta do ocorrido com Maduro, eu tinha falado sobre o cerco que os Estados Unidos estavam fazendo à Venezuela, e eu falo assim logo no começo do vídeo, provavelmente os Estados Unidos vão invadir a Venezuela por terra? E eu falo, provavelmente sim. Um mês depois, os Estados Unidos invadem a Venezuela por terra. Eu não gosto de fazer previsões, mas provavelmente os Estados Unidos vão invadir a Venezuela por terra. Provavelmente. Eu odeio ter que dizer isso, mas é verdade. Não é magia, é o poder do marxismo-leninismo, como diria Vegeta. E assim, como é que os Estados Unidos sequestram um presidente, cara? Não é como se isso já fosse a 30ª vez. Os Estados Unidos já sequestrou um monte de gente. Inclusive, os Estados Unidos já sequestrou o presidente do Irã na década de 50. A gente vai falar sobre isso depois, né? Mas assim, a questão principal foi como é que um presidente de um país que estava sendo ameaçado constantemente é capturado em menos de uma hora? Que diabo aconteceu? Como que isso aconteceu? A questão que todo mundo levantou foi quem traiu Maduro. A questão não era nem se houve traição, era quem traiu Maduro. A internet foi tomada por boatos de que a alta cúpula do governo venezuelano tinha traído Maduro e negociava com o Trump. Foi uma coisa assim, que era só saber quem. Gente que traiu, porque não tinha como ter sido tão rápido. Agora, com a distância, não surgiu nenhuma evidência, não quer dizer que não possa surgir, mas não surgiu nenhuma evidência de que houve traição na alta cúpula das Forças Armadas. Agora, dia 20 de janeiro, não temos evidências. A gente tem algumas hipóteses de que se houve traição, foi da guarda presidencial do Maduro. Ou seja, não foi exatamente uma traição política, foi uma traição operacional. Quais são as únicas evidências que a gente tem disso? O New York Times. É a Operação Absolute Resolve. Então, tô dando as cartas aqui para vocês tirarem as próprias conclusões e falando quais fontes a gente tirou as coisas. Então, segundo o New York Times, falando porque a fonte não é insuspeita, desde agosto tinha uma equipe clandestina da CIA que contava com uma fonte muito próxima do Maduro. O que parece se confirmar porque eles sabiam exatamente onde o Maduro estava e que horas ele estava. E o Maduro era, segundo o New York Times, seguido por drones. Isso tudo é muito verossímil porque quando eles executaram o ataque, eles sabiam exatamente onde o Maduro estava. Então isso tudo é muito verossímil. Então, hipóteses de que pessoas que acompanhavam o Maduro diretamente colaboraram com a CIA. Mas, repetindo, pela última vez, da alta cúpula das Forças Armadas não temos evidências. Pode ser que surja alguma evidência no futuro. Traição não é uma coisa inédita e, assim, tem gente que pode achar que tem muito a ganhar com uma mudança de regime. Pode ser que sim. E o Maduro foi capturado com a sua esposa, que é uma coisa que até onde eu sei é a primeira vez que acontece. Por mais que os Estados Unidos já tenham sequestrado dezenas de presidentes, é a primeira vez que eles sequestram um presidente com a esposa, que é a Cília Flores, né? E eles foram levados para o USS Iwo Jima,
que transportou eles para uma prisão federal em Nova York. E é bastante curioso pensar que o Maduro tá preso perto do Luigi Mangione, né? Será que eles podem trocar ideia? Então, de novo, isso não foi repentino, tá? Por meses, tanto eu quanto vários outros comunicadores estávamos falando repetidamente da possibilidade de ataque da Venezuela. Inclusive, até previ isso, né? Mas, novamente, não é um mérito meu, era uma coisa que tava bem na cara, tá? Em dezembro, a tensão tava gigantesca e a invasão era iminente. A gente pode colocar dessa forma. O que aconteceu dia 16 de dezembro já? E isso aqui a gente não falou. Trump anuncia bloqueio total a petroleiros da Venezuela e diz que o país está completamente cercado. Isso aqui foi antes de eu prever que a invasão ia acontecer. O Trump já tinha aumentado a presença naval dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela, inclusive usando Trinidad e Tobago como base, isso é o tema do nosso vídeo anterior. E ele afirmou que o governo venezuelano rouba petróleo e terras dos Estados Unidos. Rouba petróleo. A Venezuela estava roubando petróleo dos Estados Unidos na Venezuela. Assim, estapafúrdio é a palavra adequada, acho que pra isso. A Marinha dos Estados Unidos, outra coisa que a gente não chegou a falar na época, sequestrou um navio petroleiro venezuelano e depois disso o Trump anunciou um bloqueio aos petroleiros venezuelanos, tá? Segundo Trump, nenhum navio petroleiro sairia das águas da Venezuela. E para a economia venezuelana isso é devastador, né, gente? Porque o petróleo continua sendo a principal commodity de exportação da Venezuela. Quem sente o impacto disso é sempre a população. Bloqueio, sanção, esse tipo de chantagem econômica sempre faz as suas vítimas na população comum. A gente sabe disso. Na análise mais longa que eu fiz a respeito da Venezuela, a gente tem estimativa de 60 mil mortos por conta do bloqueio. E isso aqui seria considerado crime de genocídio se não fosse os Estados Unidos, porque quando é os Estados Unidos o critério de genocídio muda. O critério de ditadura muda, o critério de autoritarismo muda, o critério de democracia muda. Quando é os Estados Unidos, os critérios sempre mudam. E isso aqui já foi uma completa afronta à soberania nacional da Venezuela e um ato de crime internacional que já estava demonstrando o caminho que isso ia tomar depois. Afinal de contas, a gente sabe que aqui na América do Sul, a China e a Rússia são aliadas da Venezuela. E, por sua vez, a Venezuela vê na China e na Rússia um apoio, apesar de não um apoio ingênuo, porque o Maduro sabia muito bem que se a Venezuela fosse atacada, ela ia ter que lidar sozinha, coisa que se concretizou. China disse opor a assédio unilateral após Trump impor bloqueio de petroleiros na Venezuela. A China, que na verdade é o principal alvo do Trump, tá? Não se esqueçam disso. Declarou oposição à atitude, o que era o mínimo que ela poderia fazer, né? E por que eu estou dizendo de maneira tão categórica que a China é o principal alvo? O objetivo do Trump é retomar o controle da América Latina. Como eu falei, que antes do Trump ser eleito, a gente já tinha falado que o objetivo do governo dele ia ser retomar a América Latina como espaço vital dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão querendo retomar a América Latina de quem? Retomar da presença chinesa. A presença chinesa vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Vocês querem uma evidência disso? A gente falou sobre a greve gigantesca que teve na BYD na Bahia. Nós temos fábricas de automóveis elétricos chineses aqui no Brasil, explorando até o tutano dos ossos dos trabalhadores brasileiros e chineses, diga-se de passagem. Então a gente já mostrou manchete aqui do governo Trump falando em retomar o seu quintal, porque o Trump é inimigo da diplomacia e ele fala a parte baixa em voz alta. Na época que aconteceu o sequestro do Maduro, o governo da Rússia também se pronunciou, imediatamente. Rússia diz esperar que Trump não cometa, entre aspas, erro fatal em relação à Venezuela. Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas em meio ao agravamento da crise, tá? A Rússia pediu moderação e afirmou que uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela seria um erro fatal. Vamos traduzir o diplomatês. Isso aqui é uma ameaça, tá? Isso aqui é uma ameaça em diplomatês. A Rússia disse que não vai tolerar qualquer atitude mais incisiva dos Estados Unidos. O que o Trump fez? Dobrou a aposta. Como ele sempre faz, tá? O Trump raramente recua. Trump diz que não deixará ninguém atravessar bloqueio da Venezuela. O Trump afirmou que não vai passar nada e foda-se. Foi bem isso, com perdão do meu francês, tá? Então, manifestação da China, manifestação da Rússia, não importa, pro Trump não fez a menor diferença. E o ataque, dia 3, demonstrou que, de fato, o que a China e a Rússia vinham fazendo era diplomatês. E eles lançaram o quê? A boa e velha nota de repúdio. Eles repudiaram o ataque. China diz que a ação dos Estados Unidos na Venezuela viola direito internacional. Rússia condena ato contra a Venezuela e pede diálogo. Por que eu tô salientando tudo isso, tá, gente? Porque nem China, nem Venezuela tiveram ações contundentes. Dou um exemplo. Não houve nenhuma pressão econômica. A China conseguiria pressionar economicamente os Estados Unidos? Com toda certeza. A China optou por não fazer isso? Com toda certeza. Por isso que a Venezuela estava muito correta quando ela disse: nós sabemos que estamos sozinhos caso os Estados Unidos invadam nosso país. Estavam corretos.
Então os dois países fizeram a mesma coisa que eles fizeram em dezembro, quando os Estados Unidos já estavam sequestrando o petroleiro. Eles fizeram notas de repúdio, tá bom? E nos Estados Unidos, houve oposição do Congresso ou do Senado? Então, gente, foi o Congresso e o Senado que deu o aval pro Trump fazer esse ataque. Não da maneira que vocês devem estar pensando, mas enfim. Câmara dos Estados Unidos rejeita a proposta para controlar poderes de guerra do Trump. Então, o que aconteceu? Há alguns meses já, surgiram nos Estados Unidos questionamentos sobre o excesso do poder do Trump. O excesso que ele tem de poder concentrado para interferir de forma tão preponderante em relações internacionais. Então é tarifa aleatória, é ameaça, é declaração bizarra no Truth Social, é aqueles textos de senil que ele tem feito, né? Vocês devem ter recentemente visto o texto que ele mandou pra Noruega, que talvez é uma das maiores bizarrices diplomáticas que já aconteceu na história da humanidade. E isso tava complicando relações externas nos Estados Unidos, inclusive com o nosso tema de quinta-feira, que são aliados históricos como a União Europeia. O Trump está azedando o rolê com a União Europeia e com a OTAN, que a gente tá tendo o famoso OTAN versus OTAN, né? Que é Estados Unidos versus OTAN, ou seja, é OTAN versus OTAN, porque os Estados Unidos faz parte da OTAN. E aí foi feita uma proposta na Câmara de Representantes dos Estados Unidos para limitar os poderes do Trump nesse quesito. E a proposta foi rejeitada. Ela foi rejeitada justamente no momento em que o ataque à Venezuela, em que o bloqueio contra a Venezuela estava sendo intensificado. Ou seja, a Câmara propôs limitar o poder do Trump e a Câmara rejeitou a limitação do poder do Trump. O Trump faz as coisas passando por cima da Câmara. A Câmara tem anuência com isso, tá bom? A Câmara chancelou essa postura do Trump. O que está acontecendo? É a burguesia dos Estados Unidos querendo se blindar contra a concorrência chinesa. E para que a burguesia dos Estados Unidos se blinde contra a concorrência chinesa, os Estados Unidos precisam, isso é uma imposição, ter uma presença mais abertamente imperial no planeta inteiro. Principalmente na América Latina, que eles consideram espaço vital, tá bom? Então assim, a burguesia demanda que o governo seja duro com a oposição externa e interna. É isso que está acontecendo. Não vamos ter ilusões parlamentaristas aqui. Então, a repressão à oposição da população dos Estados Unidos está endurecendo. A gente falou sobre isso há uns 3 meses atrás, sobre como os Estados Unidos estão endurecendo a repressão à população comum, beleza? Que se opõem a esse tipo de coisa. E isso tudo porque os Estados Unidos querem se colocar de forma abertamente imperialista e foda-se o mundo, meu nome não é Raimundo. Sem papo de comunidade internacional, agora é nós contra eles. Uma coisa que o tio João fala o tempo todo é: os Estados Unidos não têm aliados, os Estados Unidos têm reféns, alguns reféns têm síndrome de Estocolmo. Então o que o Trump tá fazendo é apontar uma arma pra todo o planeta e falando: é nós ou é a gente? Você tá com nós ou tá com eles? É chantagem. De novo, Estados Unidos não tem aliados. A prova definitiva disso que eu tô falando foi a resposta do governo estadunidense a uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU. Vamos lá. Brasil e 21 países condenam o ataque americano à Venezuela em reunião da ONU. A reunião foi convocada pela Colômbia e só 3 países apoiaram a operação do Trump na Venezuela. Essa trinca de países é deliciosa, tá, gente? Primeiro, Estados Unidos, eles apoiam eles mesmos. Segundo, um país que a gente já falou aqui, Trinidad e Tobago, que teve que romper relações com a Venezuela por conta do papel que estava prestando ao cerco. E o brabo, Argentina, bicho. Viva la liberdade, carajo! É claro que o Milei ia se prestar a papel de imbecil útil em toda a América do Sul. É claro que ia, né? Como que o Trump respondeu a essa condenação internacional generalizada? Do jeito mais Trump possível, postando no Twitter, tá? Esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não vai permitir a segurança ser ameaçada. Aí é uma postagem do Trump escrito: esse é o nosso hemisfério. Ou seja, meteram que todo o hemisfério deles e foda-se. Repetindo, o que o Trump quer fazer é bloquear a influência chinesa na América. Acabou o teatro internacional, gente. Não tem mais máscara. Agora é lei do mais forte. Agora a gente vai passar para a reação da Venezuela. O Trump afirmou, no mesmo dia dos ataques, ele falou muita coisa no dia dos ataques, né? Que ele vai administrar a Venezuela até que seja feita uma transição. Controle da Venezuela, recados a Cuba e Colômbia e crítica a Maria Corina. Muita coisa, tá? Os pontos-chave do discurso do Trump após a captura do Maduro. Tá, eu só quero chamar uma atenção pra uma coisa. Captura, tá? Gente, se captura um ladrão, tá? Se captura um criminoso. O Maduro não foi capturado, o Maduro foi sequestrado. Isso aqui já mostra como o viés já tá claro. O viés tá no título.
captura do Maduro já pressupõe que o Maduro estava sendo procurado por algum crime que ele cometeu. Maduro não foi capturado, Maduro foi sequestrado. Então vamos deixar as palavras claras aqui. O que o Trump afirmou? Que os Estados Unidos vão administrar a extração e venda do petróleo e eles vão decidir quando o petróleo vai voltar para o controle da Venezuela. Se depender deles, nunca. Também, a coisa mais engraçada que aconteceu foi o Trump dando uma banana para Maria Corina Machado, dizendo que a Maria Corina Machado não tem respeito necessário para governar o país. E, gente, a essa altura, a Maria Corina Machado já pode receber o Premium Gado Submisso Premium Plus de Platina. Porque ela, não obstante de ser submissa ao governo dos Estados Unidos, porque os negócios da família dela foram expropriados pelo Chaves, caso vocês não saibam por que essa mulher é tanto uma peça nesse xadrez, ela decidiu pegar o prêmio Nobel da Paz dela e dar pro Trump. Assim, eu nunca tinha visto esse nível de lambeção de bota na minha vida. Nunca tinha visto, sabe? Isso aqui foi inédito. Eu não conseguiria imaginar esse nível de passar vergonha. Mas enfim, o Trump falou uma coisa que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, que é, ele abriu a possibilidade de trabalhar com a vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, que agora tá interina. E aí muita gente fala assim, a Delcy Rodrigues vai ceder e colaborar com o Trump ou vai resistir ao Trump? Estranho o Trump falar que vai colaborar com ela. E assim, é só questão de tempo até alguém chamar ela de Dercy Gonçalves. Eu tô prevendo isso aqui ao vivo. Atenção, Cidade Nova, alguém vai chamar, em alguma análise, alguém sem querer vai chamar a Delcy Rodrigues de Dercy Gonçalves, tá? Isso aqui é previsão em primeira mão, aqui é materialismo histórico dialético. Por que se pergunta isso? Porque o sequestro do Maduro, por mais que tenha sido surpreendente a maneira como foi, o ato não foi surpreendente. A Venezuela já estava se preparando para resistência a uma invasão dos Estados Unidos há muito tempo. Anúncio de bloqueio de petroleiros é delirante, diz defesa da Venezuela. O ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino Lopes, declarou mês passado que o Trump é delirante e que ele tirou a máscara da retórica da defesa da democracia, revelando tudo o que eles querem, que é o petróleo. E não necessariamente o petróleo, a gente já vai chegar nisso, mas não é o objeto petróleo, tá? Eu vi umas análises muito pobres dizendo, os Estados Unidos têm petróleo suficiente. Gente, não é pra usar. Eles não querem esse petróleo pra usar nos carros e nas fábricas, não é isso. Mas enfim. Isso aqui que ele falou, qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais já tinha percebido sozinho. O importante é que ele fez essa declaração em público. E isso aqui foi algo que o New York Times publicou na mesma época como se fosse uma grande descoberta. Petróleo da Venezuela é foco da campanha do Trump contra o Maduro, diz New York Times. Assim, é aquele meme o homem mais rápido do mundo, né? Caralho, New York Times, da onde vem tanta sapiência? Desde a vitória do Chaves em 98, essa é a razão. Faz 27 anos que essa é a razão. A razão das 2 tentativas de golpe em 2002 foi isso. Da deposição do Chaves e do paro petroleiro. Os bloqueios iniciados em 2015 pelo Obama foram por causa disso. Todas as eleições foram questionadas e o questionamento das eleições foi sempre por causa disso. Então assim, New York Times tá aí, ó, na vanguarda das análises políticas. E de novo, não é que os Estados Unidos precisam da droga do petróleo, tá? Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. A questão é controlar o ativo por conta do sistema de petrodólar, tá, gente? Em palavras mais simples, a questão não é usar o petróleo, a questão é vender o petróleo em dólar. Esse objeto petróleo, esse insumo petróleo, não é pra eles usarem, é pra eles venderem. Então, por favor, vamos nos poupar dessas análises do tipo, por que os Estados Unidos faria isso por petróleo? Claramente o Trump só sequestrou o Maduro porque ele queria um Nobel da Paz. Gente, isso é infantil. Esse tipo de análise que eu vi, tá? Eu vi por aí, não vou citar nomes que eu não quero briga, mas isso é infantil, é juvenil, é ingênuo. Enfim. A questão aqui é mercado, sistema de petrodólar e geopolítica. Só que o governo venezuelano, quando ele falou de resistência, ele não ficou só na retórica. A gente falou sobre isso em dezembro. Primeiro que eles aumentaram o contingente do exército. Em meio à tensão com os Estados Unidos, Venezuela recruta 5.600 soldados. Isso aqui é importante porque são soldados treinados. Mas isso aqui não foi o mais surpreendente. Isso foi o mais surpreendente. Maduro mobiliza 4,5 milhões de milicianos em toda a Venezuela. A Venezuela armou e treinou civis. A Venezuela construiu uma milícia popular. O que é algo muito curioso vindo de alguém que é, entre aspas, um ditador. É um ditador cuja população de 4,5 milhões foi armada e treinada. Não é curiosa essa ditadura que arma a população? Não é curioso esse presidente que é odiado pela população? Armar a população que odeia ele? Só que aí, beleza, a gente viu tudo isso antes. Dia 3, ele é sequestrado. E aí, o que a Delcy Rodrigues, vamos chamar assim, o governo bolivariano, e eu não vou chamar de regime porque regime é o termo usado para países que fazem oposição ao imperialismo. O Irã tem regime, Cuba tem regime, a Coreia do Norte tem regime, os outros países têm governo. Então, a linguagem aqui não é neutra. Mas aí,
A gente aumentou o contingente do exército, armou a população. E aí? O que a Dercy Gonçalves vai fazer? O que a Delcy Rodrigues vai fazer? Nos primeiros dias, ela demonstrou bastante disposição para resistência. No dia 3, ela afirmou que o Maduro foi sequestrado e que ele é o único presidente da Venezuela. Assumo com dor, mas com honra, diz Delcy Rodrigues, presidenta interina da Venezuela, ao tomar posse. No dia 5, ela assumiu o governo, afirmando que o Maduro e a sua esposa eram heróis, afirmando que lutará para ver a Venezuela no pedestal histórico que lhe corresponde como nação livre, soberana e independente. Ou seja, ela não recuou na retórica em momento algum. O exército bolivariano reconheceu imediatamente a Delcy como presidente interina. Ela é categórica ao afirmar que na Venezuela não manda nenhum agente externo. Por isso que até agora a gente não tem evidências de traição no exército. Pode ser que alguém traiu e tá fazendo a egípcia? Pode, mas a gente não sabe. Isso é um boato. Só aqui mostrando a notícia que a gente usou como fonte. Então, aparentemente, o governo tá resistindo e reestabelecendo o controle. Então, assim, o governo bolivariano não foi pra nenhum lugar. O Maduro foi sequestrado. O bolivarianismo não se moveu 1 centímetro em direção de mudar. E a gente não pode esquecer de um elemento importante, gente. A Delcy Rodrigues está nas fileiras chavistas desde 2002. Ela adquiriu o primeiro cargo no governo Chaves em 2006. A Delcy não é uma turista. Ela é uma chavista, uma bolivariana raiz. É 20 anos de trabalho com o governo. Herdeira do chavismo. Quem é? Delcy Rodrigues, vice-indicada para assumir presidência da Venezuela com Maduro sequestrado. De novo, é uma pessoa que constrói o governo há 20 anos. E passou pelo governo, e isso é que é interessante. Ela passou pelo governo nos seus períodos mais graves, tá? Então, a Delcy, ela tem crédito. Os piores momentos que eu tô falando aqui é o momento do bloqueio. O bloqueio que a maior potência militar e econômica do planeta fez à Venezuela em 2015. Graças às sanções do governo Obama, durante o primeiro mandato do Maduro, o PIB da Venezuela recuou 60%. 60%. Isso é dado de país em guerra. Hiperinflação, tombo de 60% do PIB em 6 anos. Crise do petróleo. Entenda o colapso econômico da Venezuela. 11 tentativas de golpe. A mais famosa vocês conhecem. Juan Guaidó, presidente autodeclarado da Venezuela. 6 anos de bloqueio. Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe. Então vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Não foi o Maduro que destruiu a economia da Venezuela. Não foi uma política econômica do Maduro. Não foi o socialismo bolivariano. Foi o bloqueio dos Estados Unidos. Foi uma sabotagem externa. As sanções bloquearam a Venezuela, isolaram a Venezuela economicamente e lançaram o país na pior crise econômica da sua história. Foi uma crise fabricada. E antes que falem, o Maduro e o Chaves não diversificaram a economia. Isso pode ser uma verdade, mas isso é culpar a vítima, gente. Isso é você ser assaltado e alguém falar assim, você não devia estar andando na rua a essas horas. Lógico, a dependência ao petróleo é um problema, mas não foi isso que foi responsável pela queda de 60% do PIB. Os Estados Unidos usaram essa dependência para prejudicar a Venezuela de uma maneira nunca antes vista. Os Estados Unidos cometeram um crime contra o povo venezuelano. Crise migratória? Gente que tava falando de Roraima aí, crise migratória, culpa do bloqueio. Fome na Venezuela, inflação de 300.000%, isso tudo foi por conta do bloqueio. A gente já mostrou esse gráfico aqui, a gente mostra de novo. Nada disso aqui é resultado de uma política econômica da Venezuela. Esses dados aqui, ó, de queda, esses dados aqui entre 2015 e 2020, são dados de calamidade pública. 2019 já tava 27,7% de queda, antes da pandemia. A Venezuela só começa a se recuperar na pandemia. Quando o bloqueio começa a ser aliviado, a gente falou sobre isso na época, eu já fazia live. A economia da Venezuela deu uma patinada lá por conta da crise de 2008, mas ela estava se recuperando. Depois de 2015, é ladeira abaixo, é genocídio. Eu sei que eu tô me repetindo aqui pra quem já frequenta o canal há mais tempo, mas eu preciso sempre falar essas coisas pra que ninguém se engane a respeito do que aconteceu. Obama declara a Venezuela uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O Obama é o genocida mais carismático da história dos Estados Unidos. Então, de novo, foi só a partir de 2020 que a economia venezuelana demonstrou alguma recuperação porque os Estados Unidos aliviaram o bloqueio. Os Estados Unidos tentaram estrangular a Venezuela e estimular uma troca de regime, matando o povo de fome. E a Delcy Rodrigues estava no governo o tempo todo. Por isso que eu tô falando disso de novo. A Delcy Rodrigues é uma mulher de fibra. Ela tem crédito com os bolivarianos. Ela tem a credibilidade da população que apoia o governo bolivariano. Ela sabe fazer política em situações difíceis. Ela não é uma turista. Ela pode estar fazendo acordo por debaixo dos panos com Trump? Pode. E existe motivo pra gente estar apreensivo a esse respeito.
Reforma do setor petroleiro. E a gente vai voltar a falar sobre isso porque isso aqui ainda não tá muito claro. Delcy Rodrigues afirma que o projeto vai facilitar o investimento. Olha, tem uma nova lei regulatória de exploração de petróleo que está sendo proposta e que não tem texto final. A gente não sabe se essa reforma vai ser para desmontar a soberania energética da Venezuela ou reforçar a soberania energética da Venezuela. Ela tem condições de resistir se ela quiser? Tem. Até porque todos os vídeos que foram compartilhados de gente comemorando a queda do Maduro eram de duas uma. Ou era IA, ou era gente na Flórida, ou gente em outros países. Eram pessoas dissidentes. Dentro da Venezuela, mesmo gente que não gosta do governo achou o ataque um absurdo. 10º dia consecutivo, venezuelanos saem às ruas para pedir libertação de Nicolás Maduro e Cilia Flores. Os venezuelanos protestaram todos os dias contra o ataque. Para eles não há a menor dúvida do que aconteceu. Então assim, se ela tá negociando com Trump por debaixo dos panos, isso é muito dissimulado. Porque a pressão das ruas é resistência. A população está pressionando o governo para resistir. Se ela optar por resistir até o fim, como Maduro queria, porque ele fez inúmeros discursos dizendo que se ele morresse, era pro povo tomar as ruas com arma, ela vai ter apoio. Não tô dizendo que a Venezuela não tem limites de classe. Tem muito, vocês podem ver o meu vídeo sobre isso. Mas o Maduro, ele, em vez de, pra se salvar, ele começou a abrir mais concessões com os Estados Unidos e com a burguesia nacional, ele fez o inverso. Ele falou, vou cair, caio o máximo pra esquerda possível que o governo me permite. Beleza? Em qualquer um dos cenários, o povo venezuelano está manifestando maioria de sentimento anti-imperialista, certo? E o Maduro em si, o que aconteceu depois que ele foi preso? Isso aqui, gente, foi assim, tem que ser uma pessoa de muito mau caráter ou muito mal informada para ainda estar apoiando os Estados Unidos nessa circunstância. O que deixa a galera meio no meio de campo é aquela coisa do Maduro é um ditador, mas eu não apoio os Estados Unidos. A gente vai falar disso no final. Mas apoiar os Estados Unidos, de duas uma, falta de informação ou muita falta de caráter. O Maduro foi acusado de chefiar o Cartel de los Soles, que seria um cartel de drogas que, segundo os Estados Unidos, é comandado por militares venezuelanos e pelo Maduro. O nome Cartel de los Soles faz alusão à insígnia do sol que alguns coronéis e generais usam no exército bolivariano. Então é o cartel, só faltava chamar Cartel do Maduro. Como os Estados Unidos inventaram um cartel que não existe para justificar a ação militar contra o Maduro. Existe militar venezuelano e ex-militar venezuelano envolvido com crime? Lógico. Mas para quem estuda Venezuela há décadas, isso não tem nada a ver com facção criminosa. E os especialistas há muito tempo já estão dizendo, esse cartel não existe. Esse cartel não existe, não é um grupo. Cartel de los Soles, segundo esses caras, né, seria oriundo de uma gíria genérica para militares corruptos. Apesar disso, os Estados Unidos continuaram mantendo a narrativa de que o cartel não só existia, como era responsável pelo pesado tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Gente, a Venezuela não é uma produtora de cocaína, tá? A Venezuela não é uma grande produtora de cocaína. Que papel a Venezuela realmente desempenha no narcotráfico? E como se compara a México e Colômbia, países aos quais o Trump fez alerta? Território venezuelano é rota de passagem de cocaína. Mas ele não é um produtor relevante. Nenhuma das acusações do Trump contra o Maduro é real. Só que essa narrativa de que o Maduro era um narcotraficante pegou, entre gente mal informada e gente mau caráter, né? E a ação militar foi defendida por embaixadores estadunidenses como uma operação policial. O Maduro ficou sob custódia do Drug Enforcement Administration, o DEA. Só que aí veio a braba, veio a pedrada. Estados Unidos das Américas admitem que grupo venezuelano Cartel de los Soles não é real. Gente, vocês conseguem imaginar outro país do mundo que pode falar assim, a gente sequestrou esse cara por causa do cartel. Aí depois eles sequestram o cara e falam assim, então, a gente mentiu, não tinha cartel. Eu tenho que... Tem como comentar? Vocês entendem como é difícil o trabalho do streamer nessas horas? Como é que eu comento uma desnara dessas? Como dizem meus amigos belo-horizontinos. Como é que eu comento os caras sequestrando o Maduro falando do cartel e depois falando, ah, então, gente, não tinha cartel? Não vou comentar. Sacaram-me teléfono. Então, assim, tá claro, tá, gente? É julgamento político de um cara que é rival político do projeto estadunidense pra América Latina como um todo. O crime do Maduro foi um só. Não ter entregado as riquezas minerais e petrolíferas pros Estados Unidos. É o único crime dele. É um julgamento totalmente político. Provavelmente o Maduro vai ficar preso por um tempo longo, tá? A esposa dele, que não fez porra nenhuma, vai ficar presa junto. Vai ser pra sempre? Sei lá. Mas vai ficar por muito tempo. Vamos lá, último tópico. Como que isso afeta a América Latina como um todo? O Brasil imediatamente se colocou contra o ataque, dizendo que é um desrespeito ao direito internacional.
Na América Latina, a voz mais sonora contra... Na América do Sul, vai. A voz mais sonora contra o ataque foi o Petro. Gustavo Petro. A gente já elogiou a postura do Petro aqui várias vezes. E não é pra menos, porque o Petro é o próximo na mira do Trump. Tem gente dizendo, o Brasil é o próximo. Não é, gente. Colômbia é a próxima. Trump ameaça a operação militar contra a Colômbia após ataque à Venezuela. No dia seguinte, o Petro iniciou uma campanha de denúncia e convocou protestos, como ele faz muito bem. Se acontece alguma coisa, ele chama a galera, chama o povo, vai pra TV e fala assim, é rua. Isso é uma postura que é exemplar pra qualquer social-democrata, tá? Vamos ver um vídeo que ele publicou no Instagram. Con la vida. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar. No estamos en venta. Y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado. No tienen por qué insultarnos. Es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. Isso aqui é uma convocação para um ato, não é só uma fala. Isso aqui é um vídeo institucional. Aí vocês entendem o tom. O tom dele é muito claro, né, gente? Não tem titubeio aqui. O México também foi ameaçado de invasão, mas no caso do México parece mais blefe, assim. Trump ameaça começar ataques terrestres contra cartéis de drogas no México. Gente, quem ainda acredita em cartel de droga depois dessa pataquada do cartel de Los Soles, assim, né? Tome tento. Isso aqui é um puta de um problema, porque o México tem uma fronteira imensa dos Estados Unidos, inclusive o México perdeu parte do seu território pros Estados Unidos. E quem sabe, talvez a Cláudia Sheinbaum também vai visitar a prisão. Vai saber, tudo é possível. E assim, Estados Unidos voltou a ameaçar Cuba, mas Cuba tá tipo, velho. As ameaças de Trump a Cuba, faça um acordo antes que seja tarde. Cuba tá tipo, tarde pra quê? Pra ser bloqueado? Rato má no cu. A questão é, a Venezuela era a principal fonte de petróleo de Cuba. O Trump tá dizendo que não vai permitir mais que a Venezuela comercialize petróleo com Cuba, etc, né? Enfim, só pra vocês terem uma ideia da relação da Venezuela com Cuba, entre as 100 pessoas mortas no ataque, 32 eram cubanos. Eram soldados cubanos que estavam trabalhando na guarda do presidente. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondeu afirmando que Cuba é atacada há 66 anos e tá preparada pra se defender. Basicamente, o Miguel Díaz-Canel falou, te fode aí, a gente ouve isso desde sempre. Cuba rejeita ameaças de Trump de que não receberá mais petróleo e dinheiro. Cuba tá tipo, ameaça aí, vai. Só que esse tema, gente, do sequestro do Maduro vai aparecer todo ano aqui no Brasil. A gente tem eleições esse ano. Não vai ser surpreendente se o nosso processo eleitoral sofresse pressão externa em favor de candidatos que apoiam ou não a postura dos Estados Unidos na América Latina. A balança de poder na América Latina tem ficado bastante complicada. Tirando o lixo humano do Javier Milei na Argentina, a gente teve agora a eleição de um direitista na Bolívia. Então, número 1 aqui. Rodrigo Paz assume como presidente da Bolívia e encerra ciclo de 20 anos da esquerda no país. Foram 20 anos do Partido Movimento ao Socialismo, mas que tinham o Evo Morales e o Luiz Arce, né? A direita voltou ao poder agora. E a mais bizarra de todas que foi no Chile, que um pinochetista ganhou as eleições, tá? Porque na América Latina é sempre uma pessoa moderadamente popular e o Mussolini McHitler do outro lado. José Antônio Kast é eleito presidente do Chile. Nossa, esse nome Kast parece alemão. Sim, porque ele é filho de um nazista. Ele é filho de um integrante do partido nazista que fugiu pra Bolívia depois da Segunda Guerra. E esse nome Kast parece nome de nazista. É nome de nazista. E o cara é um apologista do Pinochet e é um negacionista dos crimes da ditadura. Ou seja, a criação dele em casa deve ter facilitado a afinidade dele com o Pinochet. Sem dúvida, esse cara agora tá, assim, besuntado em azeite, sem camisa, na frente do espelho, comemorando o ataque à Venezuela. Não que Aí é que é a questão. Aí é que é a questão. Não que o Boric fosse se opor a esse ataque, tá? O Boric é um bosta. O Boric é um dos maiores filhos da puta que já governou algum país latino-americano. Todo o mandato desse presidente que ganhou na esteira da esquerda reproduziu todas as mentiras sobre a Venezuela. Ficou do lado do Bolsonaro, criticando o governo venezuelano. O Petro falou que a vitória do Kast no Chile representava ventos da morte e disse que o cara era filho do Hitler.
Governo do Chile adverte o presidente da Colômbia, que chamou Cast de filho de Hitler. O governo do Boric condenou o Petro por chamar o Cast, que é filho de um nazista, de filho de Hitler. O governo Boric só fala dos outros países da América Latina quando é para defender os Estados Unidos. O Boric não defende a soberania de um país irmão, mas ele defende pinochetista de ser chamado de fascista. O Boric é um lixo. E falando em Colômbia, é bom que o Petro não abaixe o tom, porque, de longe, a Colômbia é o país mais afetado por qualquer problema na Venezuela por conta do tamanho da fronteira. Outro país que faz fronteira com a Venezuela é a Guiana, que é um país totalmente alinhado com os interesses dos Estados Unidos há mais de 2 décadas, tá? Vai ter eleição na Colômbia também. E como na Colômbia não tem reeleição, o Petro não pode se reeleger. Senador Ivan Cepeda é escolhido como candidato para suceder Petro na presidência da Colômbia. Até então ele está liderando com 31% dos votos e o segundo candidato é o Mussolini McHitler deles, né? O Abelardo de la Spirella, que está com 18%. Mas tudo pode mudar na América Latina, vocês sabem como é que é, né? Então não dá para ficar tranquilo, a diferença antes das campanhas, isso sempre pode mudar. Com certeza o governo Trump vai apoiar o Abelardo de la Spirella aí, e que se ele for eleito vai ser que nem o Boric, no que diz respeito à política externa. E diga-se de passagem, porque a Colômbia tem o seu primeiro governo de esquerda na sua história, agora com Petro, a Colômbia já tem bases estadunidenses no seu território. O que torna tudo muito mais perigoso. Governo de direita alinhado com a Colômbia com bases estadunidenses, a gente começa a pensar que uma invasão de guerra total dos Estados Unidos contra a Venezuela não é uma hipótese tão remota. E aqui a gente tem eleições também, e o governo Lula tá sendo muito o governo Lula das ideias a respeito da Venezuela. Ele condenou a postura intervencionista dos Estados Unidos, mas o Lula foi responsável de um dos episódios mais lamentáveis da diplomacia brasileira. Lula bloqueou pessoalmente a entrada da Venezuela nos BRICS. Eu não tenho a menor dúvida de que isso facilitou o cerco dos Estados Unidos à Venezuela. O veto do Lula à entrada da Venezuela nos BRICS. E eu adoraria saber a opinião de quem é lulista a essa altura e acha que o governo Lula está sendo enfático o suficiente contra o ataque da Venezuela. Eu adoraria saber a opinião de quem é lulista ferrenho a respeito dessa postura do Lula de vetar a entrada da Nicarágua e da Venezuela nos BRICS. Hoje a extrema-direita tá cedo pra falar, tá, gente? Mas a extrema-direita parece ter escolhido o Flávio Bolsonaro para candidato. Parece, eu digo parece ter escolhido, porque tem muita água para rolar embaixo da ponte e eu não tô excluindo o Tarcísio de Freitas como candidato. Inclusive, a direita tá brigando entre si por conta disso. Mas a gente vai ter o Lula como candidato e algum candidato que apoia as intervenções dos Estados Unidos na América Latina e no mundo, do outro lado. Então isso vai ser determinante para a retórica durante as nossas eleições. Beleza? Vai ter um candidato a favor e um contra as intervenções. Então, assim, podemos esperar muita pressão dos Estados Unidos nessas eleições que vão acontecer na América Latina e no Brasil, sobretudo, pro nosso caso. E isso sem desconsiderar também possíveis tentativas de intervenção aberta no processo eleitoral. Em outras palavras, 2016 vai ser bastante tenso. Renan, se for no Roblox, sim. Se for no Roblox, se for no Reddit, se for no Twitter, se for no 4chan, aí beleza. Então é isso, gente. Não tem outra saída senão organização das massas trabalhadoras, tá? Se você tá revoltado com a social-democracia, organize-se de preferência em organizações de esquerda radical, tá bom? O que você acha do Mamdani? Dá uma olhada nas declarações que ele fez a respeito da Venezuela. Tenho certeza que isso vai moldar a sua visão do Mamdani imediatamente. Espaço vital é um conceito que não é nazista, mas foi apropriado pelos nazistas, de que uma nação superior precisa ter controle sobre um território extenso para sobreviver como nação. Então, o espaço vital da Alemanha nazista era a Europa do Leste até a Rússia, né? O espaço vital dos Estados Unidos da América é a América Latina. É o espaço sem o qual o império não consegue fazer a sua manutenção. É um conceito, novamente, que não é nazista, mas ele foi apropriado pelos nazistas. Eu acho que é um conceito da Alemanha do Bismarck. Eu não consigo me lembrar quando que surgiu a ideia de Lebensraum e tal, mas eu acho que é da Alemanha do Bismarck, ou da Alemanha... É do Segundo Reich, é uma coisa assim. Não consigo me lembrar quando eu li sobre isso faz tempo. Não tenho previsões. Acabou de acontecer o sequestro. Tem muita coisa pra acontecer ainda. A única coisa que eu falei foi... Não parece que o regime, né, o governo bolivariano, a experiência bolivariana tá indo pra lugar nenhum. O caráter do governo não mudou. Você acha que o ICE pode fazer eclodir uma guerra civil? Não sei, mas o ICE tá agindo como se fosse a SS, né, gente? Os caras armaram um monte de gente desqualificada pra perseguir minoria, pra perseguir... Gente, o estrangeiro nos Estados Unidos é o judeu na época nazista, tá? É o judeu, é a pessoa com deficiência, é o negro, é o homossexual...
é o comunista. Vou falar da Groenlândia na quinta, eu falei. Energia solar é limpa, sim, é porque as baterias surgem em árvores, né? Você planta árvores de baterias, colhe as baterias na árvore e depois colhe a energia. É super limpo. E também, quando a bateria fica obsoleta, você só coloca ela numa composteira. Então vamos lá, recados finais. Voltamos com as lives de terça e quinta. Às 3 da tarde estaremos toda terça e quinta aqui. Nenhum dos meus vídeos é fechado, gente. É só a live imediatamente fica fechada, mas depois tudo é editado e publicado. Eu tô falando isso porque tem gente que tem a impressão de que se assinar vai ter conteúdo exclusivo e não tem. Só pra não fazer uma propaganda enganosa aqui. Temos uma equipe, então se você quer contribuir com o canal e manter o trabalho do jeito que está e melhorá-lo, apoia.se/história pública. Agora nós teremos 2 notícias por semana só, porque eu tô trabalhando em vídeos mais complexos, agora que eu tenho um estúdio ao meu dispor. E o primeiro vídeo complexo que vai ser lançado vai ser o glossário marxista em 30 verbetes. Eu tô trabalhando loucamente nele e não sei quando vai ser lançado porque a edição demora muito. Mas eu quero fazer tudo da maneira... Uma vez publicado vai ficar, né? Então eu quero fazer tudo de uma maneira bastante cuidadosa. Além do conteúdo que eu já tomo o máximo de cuidado possível. Então, enquanto eu puder, eu vou fazer todo o meu conteúdo ser aberto pra todo mundo ver, né? Ah, se o João falou, eu vou falar também. Vamos voltar com Pororoca de Churume também. Vai ser o Pororoca Shippuden. Vai ser bem mais trabalhado, a gente tá fazendo um negócio bem mais assim, roteirizadinho, editadinho, o negócio tudo bem feito. Eu não ia falar porque eu não sabia se o João queria que eu falasse, mas se o João já falou, sim, vamos voltar com Pororoca. É só o João conseguir dar conta do rolê dele, né? O primeiro livro que a gente leu, gente, é uma das piores coisas que eu já li até o final, assim. É de um cara, vou dar um mini spoiler, né? É de um cara do século XVII, que ele poderia ser um membro do partido Missão total, assim. É um cara que... Nossa, ele estaria no Twitter. Porque o livro todo dele tem um tom do tipo... Vocês só me odeiam porque eu falo a verdade. E a verdade dele é que ele odeia pobre. Então a gente vai falar desse daí. Eu uso DeepSeek, me julga. Eu não julgo ninguém que use IA, não, gente. Eu não sou Deus pra ficar julgando ninguém. Bom, é isso, gente. Nos vemos na quinta-feira. Fiquem bem, certo? Beijo pra vocês e lembrem-se sempre, não existe energia limpa. A questão é só onde o dano está sendo causado.